Bom dia, boa tarde, boa noite, você do curso Conquista. Estamos mais uma vez aqui. Desta vez vamos para a parte de Sociologia e vamos falar sobre Emile Durkheim, certo? Eu sempre gosto de começar falando, então um histórico assim do autor, né? Do, do, de que nós estamos estudando. E Durkheim, ele era um sociólogo francês, né? Que graduado em Direito, ele dedica-se inteiramente à questão da educação e dos estudos sociais. Ele vai ter Saint-Simon como expoente também, assim como Augusto Comte. E, na verdade, depois disso tudo, ele leva para... É um dos pais, um dos pais da sociologia, porque ele modifica a forma de estudo sociológico, que já vou falar para vocês a maneira que ele muda isso. E também é um dos pais da pedagogia moderna. Talvez até o fundador da pedagogia, que ele vai começar a falar sobre educação e quando ele vai para a Sorbonne, que é a Universidade da França, ele já implementado ali por ele o estudo da pedagogia e ele como professor titular já de pedagogia. É, ele perde um filho na Primeira Guerra Mundial, se não me falha a memória, em agosto de 1915, se não me engano, e morre um pouco depois, entre 18 e 19 ele morre, já devido a problema que teve da perda do filho, e enfim, ele entra no ostracismo, numa tristeza profunda. Mas o que importa aqui na sua vida de Emile Durkheim, vamos falar mais agora sobre a questão do pensamento de Emile Durkheim. E o que é a sociologia do Emile Durkheim? Quando se fala de Emile Durkheim, não tem como você não pensar em fatos sociais, certo? Então ele fala o seguinte, que as regras morais, elas são fatos sociais. E é por isso que existe essa questão coercitiva, esse poder da coerção social ou da coerção moral. Vamos lá. O que então é fato social em Durkheim? É tudo aquilo que acontece costumeiramente em uma sociedade. É tudo aquilo que acontece normalmente em uma sociedade, certo? Se você tem fatos, né, esses fatos morais ou fatos sociais, você vai ter, obviamente, aí a influência. Se você tem esses fatos sociais, você vai ter influência da moral dessa sociedade. Por exemplo, eu posso matar alguém? Posso. Eu posso matar quem eu quiser. Mas é moralmente permitido? Moralmente é algo que eu posso até dizer que é claudicante, é perigoso. E como é que eu sei que moralmente isso não é legal? Porque eu vou ter o Código Penal dizendo para mim o seguinte, aqui no Brasil. Você abre lá na parte, lá no capítulo 2, no livro 2, está lá assim, dos crimes contra a vida humana, ou dos crimes contra a pessoa. Aí tem lá, homicídio, artigo 121, matar alguém, dois pontos, pena, reclusão de 6 a 20 anos. O que o Código Penal fala para mim, na verdade? Olha só, cara pálida, não mate. Caso você matar alguém, você vai ficar recluso, afastado da sociedade, preso, de 6 a 20 anos. Agora, tem outra questão também, que a nossa sociedade ocidental, ela tem avançado bastante nesse aspecto, que é a questão do direito da mulher. Então, por exemplo, agora no Código Penal você já tem a questão do feminicídio. Então, vamos lá, se matar alguém causa uma reclusão, provoca uma reclusão de 6 a 20 anos,
Mataram alguém, esse alguém sendo mulher, é o que a gente chama disso de agravante. É um fato mais gravoso, né? É, percebam que esse mais gravoso, esse pleonasmo foi totalmente proposital, para ressaltar mesmo, tá? Então, se eu mato a mulher, a pena já vai aumentar. Então, por quê? Porque dentro dessas questões morais, você consegue observar uma incidência maior de crimes contra as mulheres, principalmente a questão da violência doméstica e acabando geralmente em assassinato. Então, face a essas questões morais, isto sim hoje é um fato social na sociedade brasileira, certo? Então, se você quiser anotar aí, essas regras morais são os fatos sociais. Fato social é tudo aquilo que acontece costumeiramente na sociedade. E aqui ele fala sobre a questão da coerção social. A palavra coerção, ela é bem utilizada, tanto na sociologia, bastante utilizada, tanto na sociologia e principalmente no direito, porque a lei e a moral, ela não pede, ela ordena. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia em que não podemos é, fazer aglomerações e também não podemos andar sem máscara. Existe uma lei dizendo isso, um decreto estadual, um decreto municipal e outro decreto municipal também. Então a lei diz o seguinte: olha só, se você não tiver sem máscara, você vai ser a sua sanção, né, vai ser o pagamento de uma multa, né? Já dizia aquele poeta, né? O órgão que mais dói no corpo humano é o bolso. Então o cara vai lá e mexe no bolso do cidadão. Agora, só uma para vocês despertarem um pouquinho, né? Perceba que é o seguinte, as leis, elas às vezes vão apresentar certas falhas. Como, por exemplo, a lei, hoje em dia no Rio de Janeiro, ela quase que te provoca a virar uma Daiane dos Santos, né? Que eu acho que nem a Daiane dos Santos conseguiria fazer um duplo, nem com duplo ou triplo carpado, você sair do calçadão e mergulhar, sem pisar na areia, porque a lei agora está dizendo que o banho está liberado, o banho de mar, só que você não pode pisar na areia. Então você vai ter que dar um jeito de sair da orla. Se você estiver em Copacabana, então você está ferrado, né? Porque a extensão de areia em Copacabana é muito maior. Então, ou você desenvolve asas, sei lá, de repente, eu não sei se o prefeito ou o governador já estava pensando que estamos a um próximo passo da evolução, né? Vamos formar uns próprios. Imagina X-Men cariocas, né? X-Men brasileiro deve ser uma parada bem bacana. Mas é isso. A lei e a moral, ela, na verdade, ela é coercitiva nesse aspecto. Então, passada essa questão que fato social é tudo aquilo que acontece costumeiramente na sociedade e que esses fatos sociais eles vêm da moral e devem ser tratados como coisas. Por que tratados como coisas? Porque eu falei para vocês aqui que Durkheim ele veio da faculdade, ele cursa direito. Na verdade, quase todo mundo cursava direito naquela época, mas ele também era um apaixonado por números, né? Então ele pega emprestado das ciências da natureza, das ciências exatas, essa questão da observação. Por exemplo, você tem hoje você tem a biologia, que é onde você pega, vou pegar o exemplo que nós estamos tendo aqui, né? Você vai pegar esse vírus e você vai, no caso do Covid, você vai estudar esse vírus para poder combatê-lo, ou seja, é uma coisa. E ele fala, ele fala que as questões sociais devem ser tratadas assim como as coisas acontecem nas ciências é, da natureza e nas ciências exatas. Olha, você pega um número aí e você estuda isso. Então você pega uma sociedade, um grupo social, um loco social, e você estuda isso. Ou seja, o estudo da sociologia em Durkheim, ele é um estudo que parte de dentro da sociedade, né? Você tem um indivíduo observando o comportamento de outros indivíduos, sendo que ele é um indivíduo que participa deste convívio também.
Por exemplo, eu consigo falar melhor sobre a sociedade brasileira porque eu sou brasileiro e sei de alguns certos hábitos. Agora, para eu poder falar, por exemplo, da sociedade chilena, da sociedade europeia, da sociedade asiática, eu preciso ter um mínimo de convívio para poder estudar isso, certo? Então é por isso que os fatos sociais são tratados como coisa. Agora, a questão do homicídio, como eu falei aqui, é um fato social geral porque acontece em todo o mundo. Não importa qual seja o sistema político, não importa. É do ser humano. Isso aí faz parte da moral humana. Olha só, nem sempre quando se fala de moral você vai levar a coisa para o lado positivo, tá? A moral é uma coisa que está aí formada dentro do homem, perfeito? E é a partir dessa moral que a gente vai pegar o outro aspecto em Durkheim, que é a questão da coesão, ou seja, da junção. É interessante você falar sobre essa coesão solidária, né, que vai gerar dois tipos de consciência, porque ontem mesmo aconteceu um fato que a gente pode estudar analisando a partir de Durkheim, que é a questão da consciência coletiva. Ontem aconteceu em Beirute, capital do Líbano, uma explosão, certo? Numa fábrica de químicos. E hoje de manhã você já teve um movimento da comunidade britânica, da comunidade francesa também, da israelita, enviando ajuda humanitária para Beirute, no Líbano. Então, quer dizer, essa consciência coletiva, que é esse conjunto daquilo que é comum, daquilo que nós acreditamos, né, faz parte, vem dessa ideia de coesão solidária ou da coesão, da solidariedade em Durkheim. Então, o que seria a consciência coletiva? A consciência coletiva seria esse conjunto dessas crenças, dos sentimentos comuns, né? A média ou a medida dos membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado e que tem vida própria. Mas, Cadu, você deu o exemplo da comunidade inglesa ajudando, por exemplo, agora a comunidade libanesa. Sim, sim, porque por mais que nós falemos idiomas diferentes, e alguns locais até, como diria Mano Brown, né, Jing fala gíria, gíria não, dialeto, nós temos essa consciência de que somos todos um corpo, independente do que falemos. É muito natural, por mais que você esteja passeando e tendo aqueles olhares desprezíveis, né, daquelas pessoas da Zona Sul que olham para você, olha só, a gente sabe que você não é daqui e tem que fazer e vai embora da minha terra, né? Isso é natural que aconteça quando você está em Ipanema, no Leblon, porque acho que é o cheiro que é diferente, né? Deve ser exalar algum tipo de feromônio, alguma coisa assim. E as pessoas olham pra gente como se nós fôssemos ETs, né? Enfim, se uma senhora cair de repente em Ipanema, é uma ação natural do ser humano, com uma moral de ajudar. Isso é natural. Isso é natural. Quando uma criança cai, é natural que a gente vá socorrer. Isso aí é próprio do ser humano. Hoje em dia fica mais complicado porque às vezes você pode tentar socorrer a criança e algum louco, né, tá com o celular gritando, olha lá, agarrando a criança e tal. Mas é um impulso. Essa questão da solidariedade, ela é um impulso próprio nosso. Então, essa consciência coletiva ela vai ser esse conjunto de crenças e sentimentos comuns de indivíduos, tá? E aí eu acrescento que ele, em regra, segundo Durkheim, vai ser dever da sociedade, mas não necessariamente. É só em regra, mas não necessariamente. E você vai ter essa consciência individual, que ela só nos representa no que temos de pessoal distinto, certo? É por isso que nós somos reconhecidos como indivíduo. Então, essa consciência individual vai dizer quem é é como se fosse o DNA moral de cada um. Olha, o Cadu ele tem um comportamento um pouco mais explosivo, ele é detalhista, ele
eu não sei mais o que eu sou. Ele não sabe quem ele é, então isso tudo faz parte dessa consciência individual, porque isso forma o que ou quem eu sou, correto? E aí não me venham me perguntar agora sobre crises existenciais, porque isso tem a ver com a matéria lá atrás, que eu já expliquei para vocês em Jean-Paul Sartre. Então, partindo desse pressuposto, dentro de nós existem dois seres, segundo Durkheim. Um ser individual, que é essa constituição dessa matéria com consciência e, e esses estados mentais e psicológicos, e um outro que que vai fazer com que nós formemos um conjunto social. Então nós temos sim a consciência coletiva e a consciência individual. Logo nós temos dois seres, um ser individual e um ser também coletivo, que no caso é o que nos impulsiona a ajudar o outro até por causa dessa questão. E Durkheim, no livro que ele fala sobre a questão do trabalho coletivo, ele fala sobre dois tipos de solidariedade. Agora, o que é a solidariedade de Durkheim? Solidariedade de Durkheim são esses laços, são essas nuances, são essas clivagens que vão unir os membros entre ele mesmo, né, e ao grupo no qual ele pertence, certo? Essa forma de esse elo, essa ligação, essa coisa da solidariedade, né? Da solidare, né? Em latim, que significa tornar-se novamente, né? Parte, o solidare, tornar parte do outro. Ela pode ser mecânica, que é essa que vai ligar diretamente o indivíduo à sociedade, correto? A partir do momento que você nasce, você já nasce dentro de uma sociedade. Essa sociedade, essa solidariedade é uma solidariedade mecânica. Ele te liga diretamente ao indivíduo, que liga diretamente o indivíduo à sociedade, sem nenhum intermediário, certo? Então você já está ali nessa coisa natural, tá? E aí como é que é isso? É a solidariedade mecânica. Geralmente eu vou buscar me relacionar com pessoas que têm uma mesma afinidade que eu, com as coisas que eu gosto, certo? Então, algumas similitudes ou algumas coisas mais similares que eu posso compartilhar. Eu tenho também a solidariedade orgânica, que aí no caso vem da questão da divisão social do trabalho. Agora, Cadu, o que é a divisão social do trabalho? É cada um fazendo dando o seu quinhão para a composição dessa sociedade. Então você vai ter, por exemplo, como solidariedade orgânica, é, a força maior, essa força de vontade maior. Um bom exemplo de grupo que passa muito bem a questão da solidariedade mecânica, quando se você quiser dar uma lida, são os capacetes brancos. Os capacetes brancos são um grupo que eles, geralmente, quando tem ataques terroristas, eles vão atrás, cavando escombros e tudo mais, para buscar sobreviventes, poder tratar. Eles, inclusive, no ano passado, se eu não me engano, no retrasado, ganharam o Prêmio Nobel da Paz e recusaram-se a receber porque disseram que não era esse o intuito, receber prêmio algum. Eles fazem porque gostam de fazer e acham necessário. É um tipo de solidariedade orgânica, onde não precisa se falar. É um organismo que funciona por si só. Por exemplo, você não precisa falar para o teu coração que o teu coração precisa bater para bombear sangue. Ele não precisa ficar pulsando para bombear sangue. É orgânico, ele faz aquilo porque o corpo precisa, então ele vê uma necessidade e começa a bombear sangue. E assim é uma solidariedade orgânica. Você percebe, o grupo percebe que
há essa necessidade que, apesar da interdependência, né, entre todos, existe uma função que cada um vai ser bom em alguma coisa. Por exemplo, vocês estudam no Conquista, certo? Então você tem uma equipe de professores que praticam essa questão da solidariedade orgânica, né? Por exemplo, o Ayrton, ele é bom em química. Você vai ter a Cíntia, que é boa em biologia. O Bruno é bom em geografia. Os Pedros, um é bom em física, o outro é bom em história e por aí vai. Né? O outro Ayrton é bom em redação. Então é assim que funciona. Né? O Ayrton, né, que é com Y, então tem que falar meio britânico, né? Então, assim, você vai ter essa função mais dividida. Então, por quê? Porque desta maneira você consegue integrar o corpo social e você consegue também manter a unidade desse próprio corpo social. É assim que funciona, certo? Se você não entendeu, você pode agora dar um review aí no teu computador, no teu celular, e fica ouvindo a minha voz aí batendo fazendo tic-tac na tua cabeça até o troço entrar, né? Igual pica-pau, tic, 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 e vai, você de repente consegue assimilar. Senão você procura uma parede, taca a sua cabeça na parede, enfim. Então não faça isso, não taca a cabeça na parede, porque dá ruim. É, Então você tem também, segundo Durkheim, indicadores dos tipos de sociedade. São as normas do direito. Como eu já falei aqui no início, você tem lá, posso matar alguém? Posso matar, mas se eu matar, eu posso ficar preso. São as chamadas leis repressivas. Então você tem essas leis repressivas, certo? Que vão causar essa, essa repressão mesmo, né? Olha, o cara não pode é, matar alguém e sair impune, correto? É claro que haverão casos de atenuantes, chamados atenuantes da pena, né? Caso da legítima defesa, enfim, essas coisas todas, né? Mas essas leis repressivas, elas estão ali para infligir a quem comete determinado crime uma certa dor, né? Que seria a diminuição de uma privação. Ou seja, a pena ela não serve apenas para corrigir, mas sim para intimidar quem de fora estiver e falar, ó, o cara foi preso, olha só o que ele está passando lá, então eu não vou ficar ali, né? Como você tem essa pena de talião lá, que até hoje os árabes utilizam, né? É olho por olho, dente por dente, mão por não, mão por mão, nariz por nariz, e assim vai. Então a punição ela não é em si apenas uma crueldade qualquer, mas ela visa evitar que essa coesão que a gente tem falado aqui, essa solidariedade, ela não acabe, ela não se desfaça, ela não se fragilize mais. E você tem também as leis restitutivas, que fazem com que as coisas e as relações que foram abaladas, elas venham ser restabelecidas àquela situação anterior, certo? E aí, no caso, esse culpado por determinado dano, ele possa reparar esse mesmo dano, como, por exemplo, a batida de trânsito, né? O cara valeu, foi lá, rolou um acidente de trânsito, ó, cada um com seu prejuízo, então o cara vai lá e paga o para-choque do outro. Então isso são as leis restitutivas, porque você busca restituir aquilo que foi danificado do outro. Isso então faz parte da consciência coletiva, faz parte dessa solidariedade é, orgânica também, certo? E está atrelado necessariamente essas questões de divisão do trabalho. Uma vez que eu causo certo dano, eu devo reparar esse dano. Mas essas transgressões,
elas não chegam a atingir atingir no sentido de denegrir, no sentido de é, é, de deixar de tornar libada, né? Ou melhor, tornar libada, deixar de tornar libada essa consciência coletiva. Então, essas regras são como, por exemplo, o direito civil, o direito empresarial, a questão da Constituição. São as transições, essas regras elas vão trazer mais direitos, como, por exemplo, o direito de proteção à criança, essas coisas todas, né? O direito de ir e vir, o direito do voto, o direito de ter uma moradia, isso também faz parte dessas leis restitutivas. Vamos lá. Em Emile Durkheim, você tem o suicídio como um fato social sui generis, ou seja, como um fato social geral, porque quando Emile Durkheim começa a estudar o fato social no final do século, na virada do século XIX para o século XX, e inclusive no século XIX tem um livro de Goethe chamado O Suicídio do Jovem Werther, e onde você vai ter exatamente um jovem se matando. Você vai ter no século XIX, na Europa também, um poeta chamado Lord Byron, que ele vai falar bastante sobre essa questão do sofrimento intenso, eterno. E aqui no Brasil você vai ter um cara chamado Álvares de Azevedo, que ele tem um poema que é tristemente lindo, chamado onde ele fala sobre a questão da morte, né? Ele faz uma ode à morte. Então ele fala: ó, leve-me aos seus braços e beije-me com seus lábios gélidos e tal. É aquela coisa de tentar se matar. E durante o século XIX, essa questão do romantismo, ser suicida era algo, nossa, algo magnífico. Então Durkheim começa a analisar essa questão do suicídio. Tanto é que ele tem um livro chamado sobre o suicídio, né, ou do suicídio, onde ele fala que o suicídio é um fato social. Porque em toda a Europa era normal, naquela época, principalmente jovens, morrerem. E aí essa questão, vou morrer de amores e tal, essa coisa toda, eu morro de amor por você, na verdade é uma frase que acontece por causa dessa questão do suicídio, né? Parece que tem uma reviravolta no século XIX, uma retomada de Romeu e Julieta, naquela coisa trágica eu vou morrer, se você morrer, eu morro também e tal, e as pessoas acabam se matando. Mas você também tem muita questão do suicídio por causa da própria Revolução Industrial, que vai trazer é, bastante visibilidade para essa situação. Então, o que acontece dentro da teoria de Emile Durkheim são as correntes suicidógenas, né, que seria o suicídio de maneira boa, né, como se pudesse existir isso. Mas vamos lá. São verdadeiros estímulos que atuam sobre o indivíduo, exortando-os, né, chamando a atenção, exigindo deles ou possibilitando que procure a própria morte, como a depressão, como a questão do amor não correspondido, como a questão do trabalho mal assalariado, como a questão dessa coisa mesmo da mais-valia, que vai trazer muita tristeza, essas coisas todas. Você vai ter uma sociedade muito... As guerras, por exemplo. Então, para Durkheim, cada grupo social tem uma disposição coletiva para o suicídio, independente, né? Em 2003, na Argentina, teve uma crise econômica bem complexa, onde muitas pessoas se mataram porque no dia seguinte não tinham um, um peso na conta. Então os caras foram e se matavam, né? Então aí volta de novo esse pensamento de Durkheim. Para cada grupo social tem uma disposição coletiva para o suicídio. E dessa disposição coletiva para o suicídio vão derivar essas inclinações individuais, como o suicídio altruísta, o egoísmo, né? Ou o suicídio anômico. Agora, o que é suicídio anômico? A palavra anomia, ela vem do grego anomos,
esse prefixo grego a ou ana, a variação dele ana, né, mas esse prefixo a significa negação. E nomos, norma. Quando você tem uma ausência de regras, uma ausência de norma, você tem uma sociedade completamente doente. É o estado de anomia, certo? É o estado de anomia. Quando você tem essa ausência de regras, você tem uma sociedade anômica. Você tem uma sociedade que ela não consegue respeitar certos limites. Entendeu? A nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar no privado ou até mesmo no nosso grupo lá do curso. Correto? Então, até a próxima.